existe um contingente maior no Comando Vermelho do que na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Estava lá de olho no BRICS, porque virou, desde o início talvez a ideia tenha sido essa, né? Aquele papinho de, um bloco de países emergentes e tal, mas foi, né, se estabelecendo como um bloco anti-americano, ou anti-yankee, anti-estadunidense, e a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro deixou isso mais claro do que nunca. Voltaram a falar na adoção de uma moeda de um país do BRICS para fazer negócios entre eles, e o Trump tinha avisado que não admitiria nada disso. O discurso foi todo, durante a cúpula do BRICS, principalmente do Lula, totalmente anti-americano, anti-Israel, anti-Ocidente de um modo geral. O Trump estava com isso ali guardadinho. Ele começou também fazendo várias publicações ao longo da semana em apoio ao Jair Bolsonaro. Deixem Bolsonaro em paz, deixem Bolsonaro em paz, em letras garrafais, em caixa alta, letra maiúscula. E aí veio então ontem a decisão. Nós estávamos até em reunião, a gente faz uma reunião semanal, estávamos lá em reunião quando veio a notícia. E aí quando a gente foi ver a carta e descobriu que a medida é política. O Trump até colocou, como disse no início, ali, dizendo que ele tem prejuízo nessa balança comercial com o Brasil, o que não é verdade. Mas é verdade que sim, né, existe uma tirania no Brasil, que o julgamento do 8 de janeiro é uma palhaçada, é um joguinho de cartas marcadas. Então o Trump veio com essa reação, né, ao posicionamento insano do Lula, totalmente insano. Não vamos esquecer que o Lula, esse par internacional, esse anão diplomático, né, na época da campanha presidencial nos Estados Unidos, né, contra toda a história da diplomacia brasileira, que é uma história de neutralidade, de equilíbrio, ele foi lá e deu apoio a Kamala Harris. E mais do que isso, chamou o Trump de fascista, de nazista. Assim, que tipo de reação ele gostaria de ter em troca? Você vai lá tá no colégio, você tem o cara mais forte da turma, mais, né, pesadão, lutador, né, faixa preta de jiu-jitsu, lutador de boxe. Aí você vai lá e xinga o cara. Então, o Trump baixou essa tarifa, esse aumento de tarifa sobre produtos exportados do Brasil para cá, para os Estados Unidos, 50%, né? E a gente está, então, entre as 22 nações. Essa que todo mundo fala, o Trump não está ligando para o Brasil. A gente estava falando aqui, claro que o Trump liga para o Brasil. No primeiro mandato, mais ou menos. No segundo, a situação é um pouco diferente, né? Porque ele está vendo que o Brasil está realmente agarrado com uma turma muito ruim. Né? E das 22 cartinhas que ele já enviou para países, 22 países receberam as cartinhas anunciando aumento de tarifa de exportação para os Estados Unidos, o Brasil foi o que pegou a maior tarifa. A menor, quem pegou foi as Filipinas. Foram as Filipinas. Então ficou assim, os maiores, né? Brasil, 50%, Laos e Mianmar, 40%, Tailândia e Camboja, 36%, Bangladesh e Sérvia, 35%. E tem gente que teoricamente estaria do lado certo, Alan, já achando bom que o Bolsonaro está pensando em conversar com a Casa Branca para pedir ao Trump que recue na decisão. Tem gente achando que isso vai prejudicar muito o Brasil de um modo geral. Não é a minha opinião. E aí? Vai prejudicar, como? Não. Isso, Quanto a isso, não há dúvida. Agora, se você tem que apontar um culpado... sim, com certeza. Quem que você vai apontar? Já fiz um resumo aqui. Um cara que, na época da campanha presidencial, já estava chamando o Trump de nazista e dando apoio a Kamala Harris? Ou o Eduardo Bolsonaro eu vou mais longe. Denunciando uma tirania? Eu vou mais longe. Quando o governador do Rio de Janeiro... Eu não tenho, assim, eu tenho 0% de simpatia pelo governo do Rio de Janeiro, tá? Só para deixar claro aqui, porque no Brasil, quando você elogia, as pessoas pensam que você está aderindo às ações da pessoa, de modo integral. Você não pode elogiar uma pessoa que você automaticamente estaria elogiando todas as ações daquela pessoa. Não é bem assim.
Mas, fazendo essa salvaguarda, quando o governador do Rio de Janeiro, na pessoa do seu secretário de segurança, por um trabalho do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, estavam ali conversando com o governo americano, dizendo o seguinte: olha, o Brasil tem um problema muito sério chamado Comando Vermelho, PCC. Gente, convenhamos, vou fazer uma nota de rodapé aqui. O Carioca nada mais vai assustar. E de fato, o Carioca não está assustado com isso. O Carioca, eu sou do Rio de Janeiro, Lacombe é do Rio, Max é do Rio. Temos vários amigos no Rio de Janeiro. E ninguém leva um susto como deveria ao saber que tem um efetivo no Comando Vermelho que é maior do que o da polícia. Ou seja, se todos os narcotraficantes do Comando Vermelho se unirem, eles engolem a polícia militar de todo o estado do Rio de Janeiro. Olha que loucura. Começa por aí. Quando o secretário de Segurança do Rio de Janeiro estava fazendo um trabalho junto ao governo americano para poder identificar, pegar esses caras, chegaram até a Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, por meio do narcotráfico do Rio de Janeiro. Antes, sabia-se pelas investigações da Polícia Federal em vários outros lugares do Brasil que o PCC e o Hamas e o Hezbollah tinham certas conexões ainda presentes, ou seja, não eram só treinamentos iniciais, como todo mundo sabe. O Fernandinho Beiramar já havia dito treinamento por meio das Farc. Nós temos inúmeros documentos, áudios, relatórios policiais. Isso não é opinião de jornalista, não. Tá? É bom lembrar isso. Não é opinião de jornalista, não um jornalista que chegou, fez um artigo de opinião, ou um analista. Nós temos relatórios policiais comprovando que existe não só uma ligação, vamos dizer assim, como eu poderia dizer? Uma ligação randomly, como é que fala? Sim. Aleatória. Sim. Não é uma interseção aleatória. Há uma interseção de cordão umbilical entre Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda na Tríplice Fronteira e Comando Vermelho e PCC. Ou seja, os três grupos terroristas que estão no Brasil estão auxiliando, financiando, ajudando e treinando os dois maiores grupos de narcotráfico do território brasileiro. E aí, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro provou que esses dois grupos de narcotraficantes operam e atuam com finalidades políticas, o que configura que eles sejam não apenas narcotraficantes, mas terroristas. Então agora a gente tem 5 grupos terroristas atuando no Brasil. Eu confesso que eu não sei qual outro país que tem 5 grupos terroristas atuando. Mesmo o Max estando ali longe do microfone. Você conhece, Max, algum? Não. Algum país? Você conhece algum país que tem 5 grupos terroristas atuando? Não. O Brasil tem 5 grupos terroristas atuando. Tem regiões, né? O Oriente Médio tem mais do que isso, mas... mas até o Irã divide, o Max está falando ali. E aí o que acontece, Lacombe Max, e você que está na nossa audiência? O Brasil tem 5 grupos terroristas atuando em território nacional. Tá? 5 grupos terroristas. Houve tratativas. Um almirante da Marinha Americana foi no Brasil para tentar resolver esse problema de terrorismo. Como ele foi recebido? Olha, não queremos mais você aqui. As agendas acabaram. Não tem mais conversa. Porque as pessoas esquecem dessas coisas. Gente, isso é recente. Isso foi o que, bem dizer, com figura de linguagem, anteontem, me dizer, entendeu? Um mês, Lacombe. Ninguém tá lembrando que há um mês o governo brasileiro estava chutando a bunda de um almirante americano que estava querendo tratar de terrorismo. Que é tipo um comandante de área, né? O cara é super importante. Exato. Muito importante. E aí, beleza, soma-se a isso o fato do governo brasileiro falar: não, nós não vamos categorizar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista. 2 vezes. 2 vezes. Falei ontem. Bem lembrado. Porque ele falou isso ao governo americano. Max? A câmerazinha aqui. Ele falou isso ao governo americano, quando o Trump, o governo americano, disse: queremos categorizar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Não. E quando houve um encontro na Tríplice Fronteira Sul ali, né? Brasil, Paraguai e Argentina, Paraguai e Argentina também pediram ao Brasil que reconhecesse
o PCC e o CV como grupos terroristas. E o Brasil disse não, aí dessa vez ao Paraguai e à Argentina. Desculpa, Alan, pode retomar. Não, isso é informação crucial. E aí você tem... Só mudar. Max. Foi mal, Max. Desculpa aí, Max. Max tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Max tem que ter 5 braços hoje. E aí, Brasil não quer tratar bem... Nem tempo tratar bem. Vamos falar de uma linguagem mais simples e também específica aqui. O Brasil comprovando aquilo que o Bukele disse. O que o Bukele falou? Vamos lembrar aqui. Eu adoro o programa Timeline porque o nosso público adora uma timeline, adora uma linha do tempo. E isso é o que importa. Linha do tempo. Bukele diz que não existe desculpa para um Estado, ou seja, para um governo, não tem poder maior do que o do Leviatã. O Bukele falou isso. Ou seja, se existe um problema com o narcotráfico e grupos terroristas em território brasileiro, o governo brasileiro é cúmplice. Alan, como é que você fala uma coisa dessa? Ué, basta ver como é que esse povo estava atuando quando o Bolsonaro era presidente. Gente, como foi o índice de homicídio no Brasil quando o Bolsonaro era presidente? Caiu. Então, pronto. Então tem sim como combater esse pessoal. O Estado tem como combater. O problema é que quando o Bolsonaro queria colocar o Ramagem à frente da Polícia Federal, o advogado do PCC, Alexandre de Moraes, disse não pode de jeito nenhum. E ali começou toda a merda. Então a linha do tempo é essa. Bukele comprovou que o Estado tem como combater narcotráfico, tem como combater terrorismo. O Bolsonaro estava fazendo isso, Alexandre de Moraes interferiu e qualquer ação do Bolsonaro, ele ia tomar um impeachment porque ele não tinha um Congresso, diferente do Bukele. Bolsonaro perde, com muitas aspas, as eleições, o povo fica revoltado, fica tentando fazer manifestação, a galera do 8 de janeiro é colocada numa verdadeira ratoeira, né? Ou seja, colocam ali o queijo dizendo, olha, nós vamos aqui fazer algo popular que vai resolver o país, e é taxada de terrorista. Ou seja, o PCC e o Comando Vermelho não são terroristas, mas a Débora dos Santos passou o batom na estátua, é terrorista. E aí o Alexandre de Moraes, o STF, junto com o PT, engrossam todo tipo de censura e perseguição a qualquer pessoa, inclusive ao pipoqueiro, inclusive ao cara do algodão doce que estava na manifestação. O povo fica com medo. Autista, morador de rua. Exato. E aí a censura aumentando. De repente, o governo americano muda, já não é mais o Biden, agora vira o Trump. O Trump quer tentar resolver esse problema do narcotráfico e do terrorismo no Brasil, porque ele está fazendo isso na fronteira com o México e está fazendo isso, inclusive, na fronteira com o Canadá, por causa do... Como é que é o nome, Max? Com a Fentanil? China? Fentanil, isso. No fentanil, bem lembrado, Lacombe. E aí o Brasil vira, não mexam nos meus meninos. Não mexam nos meus meninos do CPX, do boné do CPX. E aí agora o nego vai dizer pra mim que isso aí é o imperialismo americano que tá querendo mandar no país. Olha, o Trump, ele sim tá preocupado com o que tá acontecendo com o Bolsonaro. Mas ninguém tá falando o que está entre linhas, nas entrelinhas. É óbvio que um governo, uma autoridade americana, não pode escrever uma carta pro Lula dizendo o seguinte, Lula, eu sei quem tá apoiando os grupos terroristas na Tríplice Fronteira. Lula, eu vou taxar porque eu sei quem está alimentando o PCC, o Comando Vermelho, Hamas, Al-Qaeda e Hezbollah no Brasil, Lula. Lula, eu sei quem é que tá por trás do banco digital do PCC, que o Mossad lá em Israel descobriu 8 bilhões. O presidente dos Estados Unidos não pode escrever isso na carta. Mas, meu Deus do céu, precisa?